Mas, além disso, veio uma coisa de efeito mais imediato, que foi uma carta oficial assinada por deputados e até mesmo um senador americano, esse que vocês me viram com a foto, na foto, e obviamente que não é coincidência, que está pedindo ao secretário de Estado do Joe Biden, o Antony Blinken, que é o secretário mais importante do Biden, pedindo que ele revogue os vistos não só do Alexandre, detalhando as violações à liberdade de expressão do Alexandre, mas também de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, para você, André, o terrivelmente terrível que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. E o que diz a carta? Diz assim, tá aqui a carta oficial do Congresso. Ao honorável Antony Blinken, secretário de Estado, Departamento de Estado dos Estados Unidos, e aí vem o endereço. Nós escrevemos para expressar nossa profunda preocupação sobre a supressão alarmante da liberdade de expressão sendo orquestrada pela Suprema Corte Brasileira sob liderança do ministro Alexandre de Moraes. Ações judiciais, e aqui tem um ponto interessante, eles erram na carta atribuindo ao Alexandre de Moraes a posição de presidente do STF. Que é uma coisa meio humilhante para o próprio Barroso, né? Porque fica na cara que o Alexandre manda em todo mundo ali. Continua. Ações judiciais recentes, cujo alvo foi a plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter, e o seu dono Elon Musk, são uma afronta direta aos princípios da liberdade de expressão e representam uma mudança perigosa em direção ao autoritarismo em uma das maiores democracias do hemisfério ocidental. Alexandre de Moraes está agindo como um ditador totalitário. Diz a carta do Congresso dos Estados Unidos. Acreditem, nenhum pedido de extradição jamais será concedido por ordem do Alexandre. Nenhuma deportação será mais feita com base em pessoas que estão pedindo asilo por conta do Alexandre. Esse documento é um documento final e categórico. E eles continuam. Depois de dizer, volto a dizer categoricamente, Alexandre de Moraes está agindo como ditador totalitário. Eles dizem, o ministro Alexandre de Moraes tem um histórico bem documentado de restringir a liberdade de expressão, particularmente contra indivíduos e grupos com visões políticas conservadoras. Suas últimas ações representam a culminação de um padrão mais amplo de exagero judicial. O X, uma plataforma emblemática de discurso livre, foi injustamente posto na mira com Moraes ordenando a suspensão do serviço no Brasil sob fundamentos legais questionáveis. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Suas ordens judiciais incluem não apenas o banimento de certas figuras políticas na rede social, nas redes sociais, mas também extensas ordens de censura contra veículos de mídia, ativistas críticos das decisões da Corte. Esse exagero prejudica severamente as instituições democráticas do Brasil, colocando o comprometimento do país com a liberdade de expressão em risco. O Brasil virou um pária, o Brasil virou uma vergonha. Foi mais longe do que qualquer uma desses pretensos censores. Continua a carta. Em meses recentes, o ministro Moraes empregou a Suprema Corte como uma ferramenta para sufocar dissidências políticas, mirando desproporcionalmente em vozes conservadoras. Investigações e ordens de censura têm sido sistematicamente direcionadas a legisladores da oposição, jornalistas e ativistas, suprimindo a sua habilidade de se comunicar com o público. Em um movimento particularmente egrégio, a Suprema Corte Brasileira congelou as contas da Starlink, uma empresa de propriedade de Musk, pelo menos parcialmente, em um esforço para compelir a obediência a demandas sem relação com a empresa no que tange ao X. Esse não é apenas um ataque à liberdade de expressão, mas um abuso flagrante do Poder Judicial para intimidar e coagir.
O Brasil é uma das maiores democracias do mundo. Vamos mantê-lo dessa forma. Eu tenho dúvidas se ainda somos, né? Talvez uma democracia relativa. Essas ações ecoam as marcas de regimes autoritários que manipulam sistemas legais para silenciar dissidentes e criar um efeito inibidor ao diálogo aberto e à participação democrática. A habilidade da Corte em suspender uma plataforma global como o X não apenas afeta o cenário político no Brasil, mas também estabelece um precedente perigoso para outras nações na região. Como a segunda maior democracia no Ocidente, o Brasil fez esforços significativos em direção à consolidação de suas instituições democráticas desde o fim do regime militar em 85. E eu tenho enorme orgulho do meu avô ter sido talvez o maior expoente desse processo. Entretanto, as ações recentes do seu poder judiciário estão ameaçando desfazer esses ganhos democráticos conquistados a duras penas. Uma imprensa livre e aberta, junto com o direito de criticar figuras públicas, é a fundação de qualquer democracia funcional. Sem essas liberdades, o Brasil arrisca voltar ao autoritarismo. Diz a carta, a liberdade de expressão no Brasil deve ser protegida. Ainda, as repercussões da atual trajetória do Brasil se estendem para muito além de suas fronteiras. Se uma nação influente como o Brasil pode efetivamente amordaçar dissidentes e controlar o discurso político através do judiciário, ela pode inspirar práticas antidemocráticas através da América Latina. A erosão da liberdade de expressão no Brasil pode estabelecer um precedente perigoso para a região, ameaçando a governança democrática do hemisfério. É imperativo que os Estados Unidos tomem ações decisivas para sustentar os valores democráticos e a liberdade de expressão no Brasil. Nós devemos defender as empresas americanas como o X e seus proprietários quando estes enfrentam perseguições ilegais. E nós devemos manter firme o nosso apoio aos princípios democráticos que estiverem sob ameaça. É do interesse da segurança nacional dos Estados Unidos garantir que qualquer visitante ao nosso país não vise ativamente minar processos democráticos ou instituições. O ministro Alexandre de Moraes e seus colegas na Suprema Corte estão fazendo exatamente isso. Entendam, essa é uma carta do Congresso dos Estados Unidos ao secretário de Estado, classificando o Alexandre de Moraes e os ministros do Supremo Tribunal Federal como uma ameaça à segurança nacional norte-americana. E a carta continua. Portanto, nós respeitosamente urgimos a você que negue qualquer aplicação a vistos americanos ou admissão aos Estados Unidos, incluindo a revogação de quaisquer vistos existentes para o ministro Alexandre de Moraes e os outros membros da Suprema Corte Brasileira, cúmplices nessas ações antidemocráticas. Estes ministros, todos eles, foram além dos seus limites constitucionais e as suas ações estão erodindo as próprias fundações da governança democrática no Brasil. Finalizam dizendo: defender a liberdade de expressão e os valores democráticos não é apenas uma questão de princípios, mas também de garantir a estabilidade do hemisfério ocidental no longo prazo. Nós confiamos que os Estados Unidos permanecerão firmes na defesa desses ideais. Assinam a carta Maria Elvira Salazar, congressista, Carlos Jiménez, congressista, Rick McCormick, congressista, Christopher Smith, que é o Chris Smith, congressista, e o Rick Scott, senador dos Estados Unidos. Então, meus amigos, eu digo a vocês, aliás, agradecer aqui as mais de 27 mil pessoas nos assistindo, tremenda audiência. Não é só um lado que tem conseguido vitórias significativas. A gente passou bastante tempo só apanhando, só tomando revés. E agora a gente está propondo a luta. Nós estamos propondo a luta.
Nós estamos aqui com a carta assinada pelos congressistas americanos, apoiada por outros tantos que não assinaram.